nós fomos negligentes, sim, ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião. E o mal tomou, o mal ocupou o espaço. Chegou o momento agora da libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi o versículo que ele usou em toda a campanha, e eu creio que isso foi gerado no mundo espiritual, porque eu creio num Deus vivo. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 12 de março de 2024, são 16 horas e 30 minutos. E essa semana começou mal para o Bolsonaro. Mas antes de falar do assunto, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O Datafolha acaba de divulgar, o Instituto Datafolha, através do portal UOL e do jornal Folha de São Paulo, acaba de divulgar mais um dado da pesquisa que inicialmente foi vista como não muito boa para Boulos, porque com o apoio do Bolsonaro, o apoiado por ele em São Paulo, prefeito Ricardo Nunes, que simplesmente vendeu a cidade para as construtoras de imóveis de alto padrão, o Ricardo Nunes, apoiado por Bolsonaro, pode desistir da reeleição depois que Bolsonaro lhe deu o beijo da morte. O Datafolha mostrou que 69% em São Paulo discordam de misturar política e religião, bandeira de Michele Bolsonaro. Não há diferença significativa de concordância entre evangélicos e católicos. A maioria absoluta acha que política e religião são coisas diferentes, até porque a Constituição da República Federativa do Brasil reza, minha amiga, meu amigo, é até uma ironia dizer isso, né? Mas reza, ou seja, diz que o Estado brasileiro é laico. E o que é o Estado laico? O Estado laico é um Estado que não tem religião definida. O Estado brasileiro não é católico, o Estado brasileiro não é evangélico, o Estado brasileiro não é cristão, o Estado brasileiro não é muçulmano, não é budista, não tem religião nenhuma. Até por isso é proibido que instituições públicas, repartições públicas, ostentem símbolos religiosos. Claro que essa lei muitas vezes não é cumprida, mas o certo é que não tenha crucifixo, não tem imagem nenhuma, porque se eu coloco uma imagem de Buda, o cristão vai reclamar. Se eu coloco uma imagem de Cristo ou uma cruz ou um santo qualquer, o budista, o muçulmano, qualquer outro, o umbandista vai reclamar. E todos esses cidadãos de qualquer fé pagam impostos, todos têm direitos, e inclusive tem direito aquele cidadão que não tem religião nenhuma. Então, minha amiga, meu amigo, essa pesquisa, ela começa a mostrar, eu estou mostrando só o comecinho agora para você, mas ela mostra que o bolsonarismo já era na capital paulista. Não à toa, o Bolsonaro perdeu a eleição presidencial em São Paulo. É bom sempre lembrar disso. Na cidade de São Paulo, Lula venceu o Bolsonaro no segundo turno para presidente. É algo que precisa ficar na cabeça de todo mundo para que não nos iludamos, ou melhor, para que os bolsonaristas não se iludam. O Lula obteve 3.677.000 votos, teve 53% dos votos na capital paulista, uma votação melhor que no país inteiro, e Bolsonaro teve 3.191.000, 46%. E tem um outro dado melhor ainda. O apoio de Bolsonaro afasta 63% dos eleitores em São Paulo contra 42% que não votam em candidato apoiado por Lula. O que é que significa isso, minha amiga, meu amigo?
63% é a maioria. Se 63% não votam em Ricardo Nunes porque ele tem o apoio do Bolsonaro, quem não vota em Boulos, que é o candidato de Lula, é 42%. Então há possibilidade matemática de Boulos vencer. Já Nunes não, porque se a maioria esmagadora de 63% não vota nele porque ele é apoiado por Bolsonaro, acabou, não tem como ganhar. Já Boulos, se 42% não votarem nele, pelo menos 58% podem votar nele, a maioria, e aí, então, ele vence. Então, essa pesquisa Datafolha é a segunda má notícia da semana para Bolsonaro. Além de Mauro Cid ter dito ontem que Bolsonaro sabia que as urnas eletrônicas não tinham problema nenhum e mesmo assim disse à população que as urnas estavam viciadas. Veja bem, vale lembrar isso aqui, que foi o primeiro golpe de hoje para Bolsonaro. Segundo investigadores, o Mauro Cid afirmou ontem em depoimento à Polícia Federal, que durou 9 horas, que o entorno de Bolsonaro, alvo da operação sobre a tentativa de golpe, ex-assessores militares e o próprio ex-presidente já tinham sido alertados de que não havia fraude nenhuma na urna eletrônica e que o sistema era plenamente confiável e seguro. Ainda assim, segundo Cid, seguiram se reunindo, tramando o golpe e enganando a população, dizendo que havia fraude eleitoral. Esse é o primeiro golpe que significa uma condenação certa de Bolsonaro criminalmente. E aqui, repito, está o segundo golpe. E o segundo golpe não é pequeno. O apoio de Bolsonaro afasta 63% dos eleitores em São Paulo. Perdendo em São Paulo, ele praticamente perdeu no Brasil inteiro. O bolsonarismo perde em grande parte do Brasil, porque São Paulo tem 12 milhões de habitantes, tem população maior do que vários países da América Latina, tem o dobro da população do Paraguai, tem uns 50% mais que a população da Bolívia, uns 30% mais que a população da Bolívia, tem mais ou menos a população do Chile, muito mais, tem umas 4 vezes a população do Uruguai. Então, metade da população da Argentina, praticamente quase metade, 1/3 da população da Argentina é uma cidade-país. Vencer aqui significa controlar o terceiro orçamento da República. O primeiro orçamento é o federal, evidentemente. O segundo orçamento da República é o do Estado de São Paulo e o terceiro orçamento do Brasil é o da cidade de São Paulo. Então, mais um grande golpe para Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.